9 de dezembro de 2022. Brasil perde as quartas de finais e com ele o sonho do Hexa. Após esta amarga derrota, busquei algo que pudesse preencher meu coração competitivo novamente. Blue Lock é o anime de futebol que irá salvar todos os animes de esporte. Desde Super Campeões ou Capitão Tsubasa, que eu não me empolgo tanto com um anime de esporte, principalmente um que me fizesse pular da cadeira, como é este anime que brinca de bola. Eu sou o Fred e sejam bem-vindos ao Casca de Nós, o canal que geralmente analisa apenas mangás, mas que hoje irá falar apenas do anime. Isso porque eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Eu não li o mangá, mas eu pretendo. Porém, antes de começar a ler o mangá, eu gostaria de fazer um experimento aqui. Eu vou falar esse projeto de anime versus mangá. Pera, mas eu já fiz isso? Ah, o anime do Chainsaw Man? Não, isso aqui vai ser totalmente diferente do que eu fiz do vídeo do Chainsaw Man. Pois diferente do Chainsaw Man, que eu tinha lido o mangá antes de assistir o anime, eu farei este review do Blue Lock baseado apenas no anime e depois irei fazer um novo vídeo, um novo review apenas do mangá, sendo que eu não li o mangá, então este review é completamente limpo, por assim dizer, totalmente cego. E então depois irei fazer uma live de eu assistindo estes reviews e comparando, fazendo uma análise de que opiniões eu mudei, de que se mantiveram, por assim dizer. Irei expor minha própria hipocrisia. E se você não quiser perder essa vergonha alheia, chuta o botão de se inscrever e dê o like se achar cringe. Só pra deixar claro, não é pra chutar o botão de se inscrever, Eu acho que isso seria impossível, a não ser se tu talvez estivesse assistindo no celular e botasse. Blue Lock conta a história de Yoichi Isagi, um controavante medíocre do ensino médio, que acaba de perder a seleção para entrar na competição nacional com seu time de escola. Porém, quando ele acha que o seu sonho acabou, ele recebe um convite para participar do projeto Blue Lock, um projeto que visa revolucionar o futebol japonês, moldando o atacante supremo. 300 atacantes do ensino médio japonês competidos um contra os outros para definir quem será o próximo melhor jogador do mundo. Porém, tem uma pegada aqui. Todos aqueles que falharem, que não conseguirem passar para a próxima etapa, serão incapazes de jogar na seleção nacional para todo sempre. Ou seja, banido! Então só nessa sinopse podemos ver que não é um anime de esporte qualquer. Aqui o poder da amizade não tem vez e a bola não é a sua amiga, mas um servo a ser conquistado. Ao menos é isso que o Blue Lock tenta ser, porque o grupo principal, o time principal ali, continua sendo um time bem genérico, por assim dizer. Ele vai bem com a linha dos outros animes de esporte, ao menos nesse início. Até porque nós temos até um Ishizaki no time, que a sua única função é defender a bola com a cara. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa ideia de egoísmo, eles ainda assim têm aquela coisa de confiar no protagonista, além, é claro, de suas próprias habilidades individuais. Eu acho que isso funcionaria muito melhor se cada um deles tivesse pelo menos o seu momento de egoísmo. Não temos isso, ao menos nesse início, Nós temos uma pequena briga entre eles no início, mas não necessariamente o momento egoísta deles. Tirando, é claro, o spoiler, que eu não irei contar aqui, Mas mesmo assim está faltando aquela garra de outros personagens. É sempre 4, 5 ali que tem os seus momentos egoístas, enquanto o resto é só resto. Então, apesar dele se vender como diferentão e ele não ser tão diferentão assim no início, mas a ideia é muito boa. E espero que ela seja bem melhor executada no futuro, quando os personagens estão mais adentro de seu próprio egoísmo e se conhecendo melhor. Um time só de atacantes que no fim terão que enfrentar uns aos outros, arruinando os sonhos dos amigos que fizeram no caminho. Então aqui não tem aquela história de que o Blue Lock é os amigos que fizemos no caminho, porque é justamente o oposto disso que o Blue Lock está tentando fazer. E o que faz a narrativa de Blue Lock funcionar tão bem não é a sinopse, mas sim os personagens. Afinal, a sinopse é extremamente simples.
permanece quem vencer. E essa simplicidade é o que faz com que o autor consiga se aprofundar mais nos personagens e na personalidade de cada um deles. Até porque não precisa perder tempo explicando como o universo funciona ou as regras do esporte. E mesmo quando ele explica, né, algumas regras, como funciona a pontuação, é rápido, é uma coisa de alguns segundos. Já no primeiro episódio, o episódio que precisa explicar o conceito, a trama e dar o tom, já temos um ótimo exemplo de como escrever personagens. Mackie diz que se queremos conhecer ou apresentar melhor, mais aprofundadamente, o personagem, precisamos colocar ele em situações difíceis. Como ele age quando está faminto, o que ele faz quando ele tem poder sobre os outros, qual é a reação dele quando ele termina com os sonhos dos outros. E Blue Lock fomenta a personalidade individual, criando a situação de vitória ou morte. O que o nosso protagonista faria se ele tivesse que acabar com o sonho de seus melhores amigos, de seus companheiros de combate? E o que acontece quando o seu gol arruina com o sonho de outras 11 pessoas como você? Essa é a primeira questão que vemos sendo desenvolvida nesses primeiros episódios. E ao longo da série, mais e mais questões são levantadas, né? O peso do seu egoísmo e o quanto isso vale a pena para o bem do resto, do todo. E isso não é apenas do protagonista, mas dos seus companheiros também. O quanto o egoísmo deles vai afetar o Isagi, o nosso protagonista. E o quanto os sonhos dos rivais, dos seus inimigos, também o afetam. Porque cada um dos personagens, tanto dos companheiros quanto dos inimigos, estão ali para vencer, né? Estão ali para se tornar o melhor jogador do mundo. E eles se enxergam como o protagonista de sua história. Cada um com um estilo de egoísmo diferente. Ao menos é isso que o autor queria ser. Porque eu acho que faltava, principalmente nos times adversários, mais personagens como os que tem no time principal. Porque no time principal do nosso protagonista, cada um dos personagens é bem aprofundado e eles têm um certo senso de egoísmo. Porém, no time adversário não vemos tanto isso. Geralmente é um ou dois, no máximo 3 ali, que são realmente artilheiros, que são realmente egoístas e que querem vencer e que têm essa fome por vitória e por fazer gols. Então eu acho que tá faltando um pouco mais para os outros times. Porém, eu também seria insano de exigir isso do autor, porque criar mangás não é fácil. E exigir que cada um dos personagens do time adversário tivesse um aprofundamento, o mesmo aprofundamento do time do personagem principal, seria assim pedir demais. Por exemplo, o Kunigami, que prefere um confronto direto, tendo zero paciência para as artimanhas do monge, chutando com tudo direto para ele. Ou o Kira, que se considera numa posição superior a todos os outros e por isso se conforma, recusando a participar da experiência, mas perdendo a linha quando é derrotado. E é claro, o Best Boy Bachira, que tem um monstro dentro de si e por isso é capaz de dizer quem é monstro e quem não é. O egoísmo dele tem a ver mais com o quão divertida a situação é que com a vitória ou derrota. Para ele, a vitória é apenas uma consequência da sua diversão no esporte e não uma necessidade. Ao menos é isso que eu interpreto do personagem e eu acho isso extremamente interessante, porque vemos o que cada um enxerga como prioridade, o que cada um vê como egoísmo. E se eu esperasse isso dos times adversários, né, de cada um dos personagens do time adversário, cada partida teria o quê? 10 episódios? Outra coisa que me incomodou muito nessa série foi que os personagens do time principal vão perdendo o protagonismo ao longo do tempo. Então eles começam bem interessantes, né, a gente vai conhecendo melhor eles, vai começando a aprofundar mais a personalidade deles, e então o autor resolve que não, eles não importam tanto assim, vamos focar mais no Isagi, no Bachira, no Kunigami, e os outros vão ficar mais de canto. O que faz sentido esse processo acontecer, eu esperava que isso acontecesse, mas não tão rápido, não tão cedo. Pode até se dizer que é egoísmo meu pedir do autor que ele aprofundasse mais cada um dos personagens antes de começar a escantear ele. Mas, sinceramente, eu acho que o peso emocional da gente abandonando esses personagens seria muito mais forte se a gente tivesse uma ligação tão profunda quanto, por exemplo, a do Bachira. E aí entramos no centro narrativo, que, na realidade, essa história não é sobre egoísmo, mas sobre
paixão. Pois Blue Lock me lembra muito um dos maiores shonen, se não o maior shonen da história, Ashita no Joe. A paixão dos personagens por querer ser o melhor vai consumindo a vida deles, vai consumindo a sua personalidade até não sobrar nada. E tem algo mais emocionante que isso, dele vendendo a sua alma pelo esporte. E tudo isso só é possível porque o autor acredita fielmente na filosofia do seu quadrinho. Podemos ver isso claramente não apenas pela sua narrativa, mas pela pesquisa que ele fez para essa história. Pois muitas das histórias dos melhores jogadores têm a ver com egoísmo, sim. E se você quer ver um vídeo de eu falando dessas narrativas, de como utilizar a narrativa da vida real para uma história fictícia, considere se tornar um apoiador, pois eu irei postar um vídeo sobre isso lá no Apoia-se, porque eu acho que o público aqui do canal não iria gostar tanto nesse detalhe de utilizar narrativas reais como inspiração para narrativas fictícias. Então se você tem esse interesse, deixa o seu comentário, deixa o seu like, ou se torne um apoiador que eu vou postar o vídeo lá. Mas se você quiser o vídeo aqui no YouTube, veremos. Além de poder ver esse conteúdo extra, há outros benefícios com uma doação de apenas R$10, como acesso ao bate-papo exclusivo no Discord, prioridades no RPG e honra estará disponível para todos digitalmente. Então que nota eu dou para Blue Lock, o anime? 8 de 10. Emoção a todo momento, fiquei na beira do sofá enquanto eu assistia os episódios dessa maravilha da animação nipônica, e recomendo a todos que procuram algo, uma série que vai te prender, que vai te levar a alturas que tu nunca imaginou que iria conseguir chegar. Mas se você gostou tanto assim, Fred, por que 8 de 10? Como eu falei, tem algumas coisas ali que me incomodaram um pouco, principalmente dos personagens secundários, dos times adversários, não são nem secundários, são de fundo mesmo, não terem uma personalidade, eles estarem ali apenas para preencher o campo, preencher a visão e servir de parede para passe. Às vezes nem isso. Então isso me tirou um pouco da experiência, mas num geral é uma história muito boa. 8 de 10. Não esquecem que tem o acréscimo depois de cada episódio. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Não se esqueçam de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E lembrem-se, as árvores somos nós.